Shalom, shalom! Estamos aqui mais um estudo bíblico e hoje o tema é bibliologia, ou o estudo da Bíblia. Para preparar esse vídeo, eu tive que estudar mais de 20 horas. E como meus vídeos duram em média 20 minutos, eu vou fazer um apanhado geral sobre esse assunto, mas recomendo, se você quiser algo mais profundo, você pesquisar com outros autores, com outros vídeos que tem uma variedade desse assunto na internet. Então vamos lá. A primeira coisa que vamos aprender hoje é sobre a bibliologia. A palavra Bíblia, ela vem do termo biblioteca, que significa vários livros. Então a bibliologia, ela estuda um livro chamado a Bíblia, que não é um único livro, mas são 66 livros. Esses 66 livros foram escritos por 40 pessoas diferentes em um período de 1500 anos, do primeiro ao último escritor. Ela levou 1100 anos para ser escrita. Ela é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Deus inspirou esses 40 homens para escrever separadamente, cada um em sua época, em sua geografia, escreveu um trecho da Bíblia. Por exemplo, Moisés, ele fez o Pentateuco, que são considerados os 5 livros de Moisés. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio foi escrito por Moisés. Alguns trechos foram complementados por alguns escribas. A palavra escriba significa o nome de um cargo de pessoas especializadas em escrever. Como assim especializada em escrever? Na época que foi escrito o Pentateuco e muitos dos outros livros, as pessoas não sabiam ler e não sabiam escrever. Somente algumas pessoas, que eram chamadas escribas, é que sabiam escrever. Eram pessoas geralmente nobres, ricas, tomavam altos cargos e eram escrivãos de reis, fazia crônicas de reis, escrevia assuntos referente a pessoas da elite. Era muito caro escrever. Se escrevia um livro de cada vez. Até que Gutenberg lançou a imprensa e a Bíblia começou a ser impressa. Aí começou a ter várias cópias, mas antes disso era feita à mão. A Bíblia, inicialmente, ela foi escrita em materiais e foi ao pouco sendo copiada por copistas em outros materiais. Então, nós temos trechos em argila, em pedra, em papiro, em rolos, pergaminhos. Eu não sei se você está acompanhando bem onde eu quero chegar, mas a Bíblia não foi aquele livro que a gente conhece. Cada pessoa escreveu e não se conheceram as pessoas que escreveram. Por exemplo, Moisés não conheceu Davi, Davi não conheceu Isaías, Isaías não conheceu Jeremias, Jeremias não conheceu João, e assim por diante. Esses escritores não escreveram juntos. Eles não digam assim, vamos escrever a Bíblia, eu vou escrever a Bíblia, não. Deus foi inspirando homens em cada período para escrever a parte da Bíblia. Isso é um grande milagre. Por que um grande milagre? Vamos fazer um teste aqui? Imagine você pegar 40 pessoas em uma sala fechada e dizer assim para elas: vocês vão escrever a Bíblia. E aí você dá cada uma um tema para escrever. Você escreve o Pentateuco, você escreve o livro de Isaías, você escreve o livro de Mateus, você o Apocalipse.
Depois você pegar aquelas 40 pessoas sentadas em uma sala, fechada, e tentar juntar o material, cada um disse uma coisa diferente, de uma forma diferente, com palavras diferentes, e você não consegue juntar aquele material e fazer um único livro, porque são 40 pessoas diferentes. E eu estou falando na mesma época e na mesma geografia. Pessoas do mesmo ambiente cultural. Agora imagine. Pessoas que não se conheceram em épocas diferentes, em geografias diferentes, em lugares deserto, palácio, plantações, escrito em Roma, escrito na Europa, escrito na Ásia, escrito no Oriente Médio, escrito em Israel, escrito na Babilônia, vários escritos em lugares diferentes. Lucas era grego, Paulo e Marcos tinham cidadania romana, Moisés era um príncipe do Egito, Esdra era um cativo na Babilônia, Isaías era um profeta do palácio, Jeremias foi chamado quando criança, nós tínhamos pessoas que eram agricultores, Davi, ele era rei, Salomão rei, e nós temos outros profetas, e nós temos Jó, que é um livro totalmente separado. Nós temos vários livros com linguagem diferente. Temos poesia hebraica, temos hinos, cânticos, salmos, temos narrativas, temos livros apocalípticos, temos livros com parábolas, com figuras de linguagem, ou seja, uma variedade linguística totalmente diversa. Como é possível esses 40 livros que levou 1500 anos do primeiro ao último livro suportou a história? Eu te desafio, o segundo desafio, pegue um livro de 50 anos atrás, estou falando de 1500 anos, agora pegue de 50 anos atrás e tente ler. Português diferente, uma linguagem diferente, uma cultura diferente. Agora imagine, 1500 anos. É inconcebível. Outra brincadeira, chamar telefone sem fio. Fale uma coisa no ouvido de um, que fala no ouvido do outro. Com 10 pessoas, o texto é diferente. Agora imagine, a história se manteve fiel. Milhões de pessoas passando um para a outra e não houve corrupção. Você pega textos massoréticos, você pega a Bíblia nos textos mais originais e pega de hoje, você vê que não há diferença. É impossível não acreditar que a Bíblia é um livro de Deus. É impossível um ser humano escrever a Bíblia. Impossível. Não tem como. Nós temos a previsão dos 70 anos do cativeiro da Babilônia, onde Jeremias profetizou que Deus levantaria um homem chamado Ciro. E aí Jeremias tinha morrido, Ciro nem era nascido ainda. Ciro nasceu, se tornou imperador, a Babilônia foi tomada pela Síria, se tornou um império assírico, medo-persa, e ali Ciro decretou, segundo Deus falou na data certinha que Jeremias profetizou, Jeremias nem era mais vivo, e libertou o povo de Israel para o cativeiro. Isso é impossível de se prever. 25% da Bíblia é profecias cumpridas, que já aconteceram. A pessoa profetizou e aconteceu depois. O livro de Isaías, Isaías morreu e as profecias de Isaías cumpriram depois da morte dele. O Apocalipse, Daniel. É impossível um homem escrever a Bíblia. Fatos históricos, arqueológicos têm provado que a Bíblia é real.
Várias profecias mostraram a Bíblia real. É sobrenatural a palavra de Deus, é incrível. Você pega história, qualquer livro de história sobre Aristóteles, Platão, sobre a Grécia, sobre Roma, sobre o Egito Antigo, tudo que a gente sabe sobre as pessoas antigas, os povos antigos, a Babilônia. Você pega um escrito do original, às vezes a cópia é feita 1000 anos depois. O fato acontece 1000 anos depois. Aí você pega a Bíblia e tem fatos 50 anos depois. Jesus, 50 anos depois já tinha livros falando sobre Jesus. Não tem como você criar uma mitologia com pessoas contemporâneas, por exemplo. Eu falo que existia um Saci Pererê. Aí eu escrevo sobre o Saci Pererê. Aí aquelas pessoas vão dizer: não, não existe Saci Pererê, ele está mentindo, isso é lenda. Eles vão me questionar porque elas estão vivas naquele fato. Eu digo que o Saci Pererê apareceu na casa de João. Aí João diz: não, João, na minha casa não apareceu o Saci Pererê nenhum. Aí eu pego Jesus e digo: Jesus nasceu de Maria e José e dos irmãos. As pessoas eram vivas e diziam: realmente Jesus nasceu de Maria, José e João. Tinham 500 testemunhas vivas na ressurreição de Jesus. Se as pessoas escrevessem sobre a ressurreição de Jesus, aquelas testemunhas iam contestar. O Império Romano todo ia contestar. Mas não. É um fato inquestionável a ressurreição de Jesus. E é tudo tão tremendo, é tanta informação. Jesus, quando ressuscitou, deixou a bandana da sua cabeça dobrada. O material que cobria Jesus, ele ficou assim, ó, todo certinho. Não tinha como, se fosse uma pessoa que roubasse o corpo, tinha que desenrolar tudo, essa maior bagunça. Ficou tudo arrumadinho, impossível. A pedra que fechou o túmulo de Jesus era uma pedra de várias toneladas e tinha um exército romano guardando. Não tinha como você ultrapassar aquele exército sem eles verem, tirar a pedra, remover o corpo, fechar a pedra. Tinha um lacre romano, quando você mexia, quebrava o lacre, não estava rompido, não tinha como você. Foi um anjo que fez aquilo. E eram profissionais de guerra que estavam guardando Jesus, da mais alta elite romana, os melhores soldados. Vinha da tropa mais especializada, não tinha como você burlar aquela tropa. Sabe? São fatos inquestionáveis. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é bombardeada de fatos miraculosos provando que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a verdade. Você tem que entender que a Bíblia é a verdade. Incontáveis fatos arqueológicos. Você pesquisa do mundo todo, tem milhões, milhares de cientistas e de livros sobre a Bíblia. É o livro mais publicado, mais editado, mais escrito, mais copiado. Está em maior número de línguas, é o maior best-seller, é o maior número de vendas, é tudo. A Bíblia é um livro sobrenatural. Hitler tentou queimar, os romanos tentaram destruir, os impérios tentaram destruir, várias pessoas tentaram proibir, mas ela continua viva. Ela continua atuante. Pessoas que leram a Bíblia, milagres sobrenaturais só em ler o livro de Romanos. Temos fatos de pessoas que, ao ler a Bíblia, alcançaram curas extraordinárias, mudanças completas, impossível, nem psicologia, nem psicanálise, nenhuma terapia é capaz de mudar o ser humano, mas a Bíblia muda de dentro para fora, muda a natureza. Paulo era um assassino, Saulo era um assassino, assassino cruel. Ele conheceu a palavra e mudou tudo. E se tornou um homem amoroso. Mudou a personalidade de Pedro, que era uma pessoa medrosa. Ele mudou, enfrentou o exército romano, enfrentou tudo, morreu crucificado. Pedro que tinha negado Jesus, mas a palavra transformou ele. A Bíblia tem sustentado milhões, bilhões de pessoas por todo o mundo. A Bíblia é um livro sagrado e de Deus. Creia que a Bíblia divina, sobrenatural, da quarta dimensão, é um livro espiritual. Mas você precisa saber ler. A Bíblia inicialmente foi escrita no hebraico, com trechos no aramaico e no grego. Quando a Bíblia chegou na época de Jesus, já tinha
uma Bíblia chamada Septuaginta, onde 70 homens, 72 se não me engano, homens sábios judeus, traduziram ela do hebraico e aramaico para o grego, o Velho Testamento. O Novo Testamento foi compilado a média da morte de Jesus 100 anos depois de Jesus, 200 anos, já estava completa a Bíblia. Ela não era dividida em capítulos e versículos, só veio ser dividida em capítulos e versículos mais de mil, lá recentemente, 1500 anos, 1600 anos, mais de 1000 anos depois da morte de Jesus. E você tem que saber ler a Bíblia. Como é que se lê a Bíblia? Primeiro, a Bíblia que chega em nossas mãos é a Bíblia em português. Ela é uma versão. João Ferreira de Almeida, NVI, Nova Versão Internacional, Versão Transformadora, Nova Bíblia na Linguagem de Hoje, Bíblia Viva, King James, João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, A Mensagem. Nós temos inúmeras versões. Como é que se lê a Bíblia? Ela é dividida em vários trechos. Nós temos a Antiga Aliança e a Nova Aliança. A Antiga Aliança foi a aliança que Deus fez com Abraão. A Nova Aliança é a aliança após a cruz de Cristo. Existem 6 dispensações na Bíblia. A primeira dispensação é da inocência, antes do pecado, a consciência, que é após o pecado. Tem o patriarcado, é para os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Temos o governo humano, onde temos os reis como Davi, Salomão, como vários reis. Nós temos a época da lei e a época da graça. E vai ter a época do milênio, a última dispensação. Então a Bíblia, ela é em 66 livros. Os 5 primeiros livros é chamado Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois do Pentateuco, nós temos os livros históricos, que aí vem Josué, vem Ruth, vem Crônicas, vem Reis, vem Samuel. Nós temos os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Cantares de Salomão, Eclesiastes. Então são livros poéticos, que é o Cântico dos Cânticos, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes. São livros poéticos. E nós temos os profetas, profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores nós temos Isaías, Jeremias. A Jeremias foi 2 livros, Lamentações de Jeremias. Temos Daniel, temos Ezequiel. E temos mais 12 profetas menores. Então o Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, ela tem 39 livros. E o Novo Testamento tem 27 livros. Nos 27 livros nós temos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é chamado Evangelhos. E desses 4 Evangelhos, 3 são sinóticos. Os sinótipos. Sinótipos é semelhante. Então Mateus, Marcos e João são semelhantes um com o outro. E nós temos Mateus, Marcos e Lucas, me perdoe, são semelhantes. E nós temos João, que é o evangelho, o último a ser escrito, que é o evangelho, ele foi feito para provar que Jesus é Deus. Então ele foi escrito diferente. Mateus, ele é feito por uns judeus e é escrito para os judeus, e a ênfase é sobre o Messias dos judeus. Yeshua HaMashiach, o Messias dos judeus, profetizado na Antiga Aliança e revelado em Cristo. Então Mateus mostra que Jesus cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. É um livro feito para judeus. Marcos é um livro para evangelizar os romanos. Lucas, como grego, evangeliza os gentios, que são os povos não judeus. E João é um livro universal mostrando que Jesus é Deus e crendo em Jesus tem a vida em seu nome. Então Mateus, o símbolo de Mateus é o leão. Então Jesus é mostrado como um rei. Rei é o símbolo do leão. Marcos é o símbolo do boi. Então Jesus como servo, servindo e atuando ativamente para mostrar para os romanos que Jesus os ama ao ponto de servi-los, quebrando o orgulho de Roma. Então Jesus é um rei servo. Roma, ela quer reinar com poder e violência. Jesus reina com humildade. Nós temos Lucas, que é um historiador que ele pesquisou, fez uma pesquisa científica completa, entrevistou várias pessoas. Ele é um livro histórico todo organizado com datas, com traduções de nomes, para pegar os gregos, os gentios, mostrando que Jesus é o homem perfeito. O símbolo de Marcos é o boi, o de Lucas é o homem, Marcos boi, Mateus o leão. E finalmente João a águia, mostrando
a vida espiritual, Jesus como Deus. Temos a história da igreja, que é o livro de Atos, nós temos as cartas paulinas, nós temos as cartas universais, Pedro, Judas, Tiago, João e finalmente o livro de Apocalipse, que fechou os 27 livros. Então são 66 livros a Bíblia. Como é que eu leio a Bíblia? Por onde eu começo? Eu sempre sugiro, comece pelo Novo Testamento. Eu gosto de começar por João, porque já vai me mostrando Jesus como Deus. Primeiro passo ao ler a Bíblia é eu orar e pedir sabedoria ao Espírito Santo. Na verdade, o primeiro passo não é nem eu fazer isso. O primeiro passo é eu acreditar em Jesus, né? Por isso que botei bibliologia depois de cristologia. Primeiro eu me converto a Cristo, recebo o Espírito Santo para poder orar. Eu vou ler a Bíblia sem o Espírito Santo, sem revelação, sem o rema, eu vou me perder todo. Então esses vídeos aqui, a bibliologia vem depois de atributos de Deus, de cristologia, de doutrina de salvação, de ramatiologia. Primeiro eu tenho que preparar você para receber a palavra. Não adianta você ler a Bíblia sem conhecimento, sem experiência com Deus. Então, o primeiro passo é você crer que a Bíblia é um livro de Deus. E ali você convertido, você ora e pede, Espírito Santo, me revela, eu quero te conhecer através da palavra, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer a verdade. Me ensina a ler a Bíblia. E ali você vai orar. Quando você pega a Bíblia, você pega a Bíblia no português. Você tem que conhecer português. Se você não sabe português, você precisa de um professor. Eu sou professor da Bíblia, eu tenho um grupo de leitura bíblica, ao qual tem mais de 100 pessoas, está aí no YouTube. E todo dia eu posto informação sobre a Bíblia, você pode fazer perguntas para mim, ou seu professor da igreja, ou alguém que te ensine. Você tem que conhecer o português. E ali você vai entender o que está escrito. O texto, ele tem um contexto, ou seja, cada letra ela está incluída onde? Em uma palavra, em uma sílaba que está dentro de uma palavra. Essa palavra ela está dentro de uma frase. A frase está dentro de um parágrafo. O parágrafo está dentro de um texto. O texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu não posso pegar palavras soltas, versículos soltos e tirar do contexto. Esse contexto desse texto está em um capítulo. Cada versículo está dentro de um capítulo. E esse capítulo está dentro de um livro, de um grupo de livros, que está na Velha Aliança ou na Nova Aliança, na Antiga Aliança ou na Nova Aliança. Então, se eu pego um livro de João, eu tenho que entender quem é João. Quem foi João, o apóstolo de Jesus, para que ele escreveu, qual foi o objetivo de ele escrever. Então, quando eu pego ler a Bíblia, eu tenho que saber. O livro que eu começava, digamos, João. Quem é João, o apóstolo de Jesus? Ele escreveu para quê? Para mostrar Jesus como Deus. Então já tem um contexto da escrita. Ele preparou 7 discursos e 7 milagres que provam que Jesus é Deus. Onde Jesus fala, eu sou. Então já tem um contexto do livro. É um evangelho. Eu tenho a época que foi escrito. João tinha 90 anos, mais ou menos, quando escreveu o evangelho. Jesus já tinha sido morto, mais ou menos 60 anos. João estava, na época que escreveu o evangelho, ele era pastor da igreja de Éfeso. Esse é o contexto cultural, político, econômico, social, geográfico, histórico. Eu tenho que saber isso. Toda a Bíblia de estudo, ela mostra a data que foi escrita, quando foi escrita, onde foi escrita, qual era o objetivo do escritor, quem é que escreveu, por que ele escreveu, quem era o público. Então você tem que pegar a Bíblia de estudo. Não é chegar e ler a Bíblia assim, de qualquer jeito, que muitas vezes você vai criar heresia e não vai ter entendimento. Então é bom ter Bíblia de estudo. Ah, professor, eu não gosto muito de estudar não. Pronto. Então, já que você não gosta de estudar, eu vou te dar um conselho. Você vai lendo devagarzinho aos poucos, todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Se você lê um capítulo por dia, uma média de 4 anos você lê a Bíblia toda. Se você lê 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. Então você pode ler um capítulo por dia do Novo Testamento. Aí você vai na internet, pesquisa sobre aquele capítulo e bota um vídeo. Aí você não precisa ler, você fica só ouvindo. Bota a Bíblia para falar para você. Aí você tá lá tomando banho, tá almoçando, tá escovando os dentes, tá lavando os pratos, tá lá fazendo alguma coisa e a Bíblia falando no seu ouvido. Aí você bota a Bíblia em áudio. Vai te ajudar. Aí você pega um estudo da Batista, um da Presbiteriana, um da Renascer, um da Assembleia de Deus, e vai vendo várias pessoas explicando aquele assunto. Aí você ouve um pouquinho hoje, ouve um pouquinho amanhã, e vai
de manhã, de tarde, de noite, tá na fila do banco, bota fone de ouvido aqui, ó. E tá lá, tá dentro do ônibus, bota o fone de ouvido, ó. Tá lá na van do trabalho, ó, bota o fone de ouvido. Tá no horário de almoço, bota o fone de ouvido. Tá no café, tá no jantar, bota o fone de ouvido, ó, e vai ouvindo a Bíblia. Tá dirigindo, bota o fone de ouvido, ó, e vai ouvindo a palavra de Deus, ó. É só querer. Aí você tem que entender que você tem que ver todo esse contexto para entender a Bíblia. Você precisa saber o contexto literário, como foi que ela foi escrita, tudo isso. E aí você vai poder, depois que você ler a Bíblia, acabou? Não, não acabou. Agora você vai fazer outra oração. Aquele livro foi escrito há 1.500 anos atrás, há 2.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás. 2.000 anos atrás, 3.000, 4.000 anos atrás. Em uma cultura totalmente diferente. Judeu lá do Oriente Médio, bem antigo, nada a ver com brasileiro. Um mundo totalmente diferente. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha tecnologia, nada disso. WhatsApp, nada dessas coisas. Um mundo de economias de gado, passarinho, de animais diferentes, de ovelha, de cabra, de bode, de lá, búfalo, coisas que a gente não conhece e tal. Aí você vai parar agora. Eu leio a Bíblia e pergunto: Deus, como é que eu aplico essa palavra na minha vida? O que é que eu preciso mudar em mim? Onde está os meus pecados que eu tenho que me arrepender, que eu tenho que confessar, que eu tenho que pedir perdão? Então, ali, quando você lê a Bíblia, você tem que aplicar em sua vida, tem que mudar o seu caráter, ele fazer uma pessoa mais humilde,